Leovegildo Lins da Gama Júnior nasceu no dia 29 de junho de 1954 em João Pessoa, na Paraíba. Ainda criança, se mudou com sua família para o Rio de Janeiro e assim começou a jogar bola na Orla Carioca. Em uma dessas peladas foi visto pelo técnico da base do Flamengo e convidado a fazer um teste no clube. Naturalmente, o Júnior foi aprovado e se desenvolveu atuando como volante. Foi em 1974 que ele iniciou sua carreira profissional. No primeiro ano teve poucas oportunidades, mas já fez parte do elenco do Mengão, que venceu o Campeonato Carioca daquele ano, com gol do, na época, lateral direito Júnior na final. Nos anos seguintes, o clube acabou ficando sem conquistas, sendo vice do estadual de 76 e 77. O Júnior ganhou seu lugar no time e se tornou o titular absoluto nesse período, fazendo quase 80 jogos em 75. O clube só voltou a ter conquistas no ano de 1978, quando venceu o Carioca, ganhando os 2 turnos do torneio. Nesse intervalo de tempo, o Júnior disputou as Olimpíadas de 1976, em Montreal, no Canadá. Ele foi bem, fez um gol e deu 2 assistências na competição. O Brasil parou na fase de semifinal, quando contra a Polônia, numa derrota por 2-0, foi eliminado e aí deu adeus ao sonho do até então ouro olímpico inédito. Em 1979, o Flamengo voltou a ganhar o Campeonato Carioca e ganhou também uma edição especial do estadual. O Júnior viveu um grande ano com 75 partidas, 9 gols marcados e 4 assistências. Foi em maio desse mesmo ano de 79 a primeira convocação do Júnior para a seleção brasileira principal. A partida em questão foi um amistoso contra o Paraguai. O Brasil venceu por 6-0 e a partida do lateral foi boa, ele atuou por 90 minutos. Meses depois, ele já disputou a Copa América, atuando pelas 2 laterais e até no meio-campo, alternou partidas entre titular e reserva. O Brasil foi até a semifinal, quando perdeu do Paraguai e não avançou a decisão. Em 1980, cada vez mais forte, mais entrosado, o time do Flamengo entrou como favorito nas competições que disputou. Com um plantel repleto de craques, o clube venceu o Campeonato Brasileiro daquele ano. O Júnior contribuiu dando assistência contra o Coritiba na fase de semifinal, no triunfo por 2-0, e também foi muito bem na decisão, diante do Atlético Mineiro, numa vitória por 3-2 no Maracanã, com 154 mil espectadores. O lateral fechou esse excelente ano individual e coletivo, com 62 jogos disputados, balançou as redes 5 vezes e ainda contribuiu com 10 assistências. No ano seguinte, o Flamengo conseguiu vencer o Campeonato Carioca. O time foi para a decisão diante do Vasco e perdeu os 2 primeiros jogos, mas no terceiro venceu por 2-1. E por ter vencido 2 dos 3 turnos de pontos corridos, tinha essa vantagem no regulamento. No Brasileirão, o clube acabou eliminado nas quartas de final e destinou suas forças a Libertadores. O Flamengo passou em um triangular final contra Deportivo Cali e Jorge Wilstermann. Na decisão, encarou o Cobreloa do Chile. Venceu a primeira partida no Maracanã pelo placar de 2-1, perdeu o segundo jogo fora de casa por 1-0, numa partida marcada pela violência dos chilenos, e no jogo desempate, com 2 gols de Zico, o Flamengo venceu sua primeira Libertadores da América. Em dezembro daquele ano, o time rubro-negro viajou ao Japão para disputar o Mundial Interclubes e numa partida histórica bateu o Liverpool da Inglaterra por 3-0, conquistando o mundo. O Júnior nesse ano de 81 disputou 59 partidas, marcou 3 vezes e deu 9 assistências. Já em 1982, o Flamengo seguiu muito bem. Agora consagrado com os títulos da América e do Mundo, o clube acabou sendo vice do estadual e venceu o grande Campeonato Brasileiro. Para isso, eliminou o Sport Recife, o Santos e Guarani. Na decisão, precisou de 3 partidas para derrotar o Grêmio e ser campeão após 2 empates. No Olímpico, em Porto Alegre, o Flamengo venceu por 1-0 e sagrou-se o melhor time do futebol nacional naquele ano de 82. O Júnior disputou 56 partidas, onde marcou 4 vezes e ainda distribuiu 8 assistências.
Sendo titular absoluto também na seleção, o Júnior foi convocado por Tele Santana para disputar o Mundial de 1982. Fez um gol contra a Argentina e deu 2 assistências na competição, entrando na seleção de 11 melhores do torneio. O Brasil, com diversos craques, jogava um futebol muito vistoso. Entretanto, a seleção acabou eliminada na segunda fase, após perder da Itália de 3-2, num jogo que ficou conhecido como a tragédia do Sarriá, que culminou na triste e decepcionante eliminação. Em 1983, o Flamengo seguiu sendo o melhor time do país, novamente amargou o vice do estadual e novamente ganhou o Brasileirão, dessa vez ao eliminar Vasco e Atlético. Na decisão, foi um triunfo contra o Santos, reverteu uma derrota fora de casa com um sonoro 3-0 no Maracanã e fez a festa diante de sua torcida. Foram 61 aparições do lateral, com 4 gols marcados e 8 assistências. Em 1983, houve uma edição de Copa América na qual o Júnior teve a braçadeira de capitão em algumas partidas. A seleção brasileira chegou até a decisão naquela oportunidade. No entanto, perdeu do Uruguai e foi vice da competição continental. Em 1984, precisando fazer caixa, o Flamengo negociou o Júnior com o futebol italiano, que pagou cerca de 2 milhões de dólares e assim, após 10 anos e uma idolatria imensa, ele deixou o clube. No Torino, o Júnior chegou para ser a grande estrela do time. Reconhecido internacionalmente pelas atuações com a seleção, ele pediu para jogar mais à frente no campo, atuando como um meio-campista, e ter menos obrigações defensivas e, consequentemente, prolongar a sua carreira. Logo no primeiro ano em Turim, foi fundamental na ótima campanha do seu clube no campeonato italiano, onde o Júnior foi eleito o melhor jogador da competição e que terminou na segunda posição com o Torino. Ele disputou todos os 32 jogos do time na temporada, onde somou 10 gols e 7 passes para gols. Já na temporada de 1985 e 1986, o Torino não conseguiu manter o ótimo desempenho, porém, ainda assim fez uma campanha de parte de cima de tabela, que culminou na 5ª posição. Nas demais competições, o clube não foi protagonista e o Júnior seguiu jogando bem, onde marcou 7 gols e deu 9 assistências ao longo de 40 partidas. No Mundial de 1986, o Júnior foi convocado na condição de titular da seleção. E num plantel não tão brilhante quanto 82, mas muito qualificado e competitivo, passou bem da fase de grupos, porém caiu nas quartas de final, onde o Brasil foi derrotado nos pênaltis para a França e aí voltou para casa mais cedo. A temporada de 86 e 87 foi a última do Júnior atuando pelo Torino. Ele continuou a ser muito participativo, apesar de ter tido números mais modestos. O Pescara, clube também da Itália, foi quem contratou o experiente jogador no verão de 1987. Jogando pelo Torino, em 3 anos foram 111 partidas e 18 gols marcados. Por conta de desentendimentos com o treinador do antigo clube, o Júnior foi atuar no Pescara, clube que havia acabado de subir para a primeira divisão, e foi o primeiro jogador estrangeiro a vestir a camisa desse time. Com muita moral, logo ele se tornou o capitão do plantel e ajudou a equipe a se manter na elite do futebol italiano. No ano seguinte, o Pescara não conseguiu se manter na primeira divisão. Apesar disso, o Júnior foi tão bem individualmente que desbancou nomes como Careca, Gullit, Maradona e Van Basten e foi eleito o segundo melhor estrangeiro do campeonato, só atrás de Lothar Matthäus, que foi campeão com a Inter. Em meados de 89, o Júnior acertou seu retorno à Gávea e deixou o futebol italiano após 5 anos e como um grande na história. Jogando pelo Pescara foram 77 aparições e 11 gols marcados. Qual é a emoção de voltar à Gávea e vestir a camisa do Flamengo? Eu acho que o Gilberto, presidente, usou a frase mais adequada, que eu tinha, quer dizer, eu passei uma férias um pouquinho longas de 5 anos, né? Quer dizer, a mesma coisa, quer dizer, as mesmas pessoas,
quer dizer, o mesmo ambiente, quer dizer, isso me dá prazer justamente pelo fato de voltar à minha casa. Atendendo o pedido do filho, que nunca tinha visto o pai com a camisa do Fla, o Júnior voltou para sua casa, onde é um dos maiores ídolos. Nesse ano de 89, apesar de boas campanhas na Copa do Brasil e Carioca, o time rubro-negro ficou sem conquistas. Já em 1990, o Flamengo voltou ao caminho da glória. Assim como nos anos 80, o time voltou a brilhar e conquistou a Copa do Brasil. O adversário da decisão foi o Goiás, e com vitória por 1-0 na ida e empate na volta, o clube levantou mais esse troféu, que entrou para a galeria do lateral. Em 1991, consolidado na meia e com imensa qualidade técnica, apesar de naturalmente estar decaindo fisicamente, o Júnior seguiu atuando num altíssimo nível e com um alto número de jogos na temporada. O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca quando bateu o Fluminense e ele marcou um gol no triunfo por 4-2. E venceu também a Copa Rio daquele ano. Ele foi a campo em 74 partidas, marcou 7 gols e deu 12 assistências. No ano seguinte, 1992, o Flamengo voltou a vencer o Brasileirão. O Júnior marcou nas 2 partidas contra Botafogo, empate por 2-2 e depois... na vitória por 3-0. Dessa forma direta, ajudou seu clube a ter mais essa conquista. Aos 38 anos de idade, o Júnior viveu a temporada mais goleadora da sua carreira, com 16 bolas nas redes, 7 assistências ao longo de 56 partidas, e foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Após ficar de fora da convocação para o Mundial de 90, o Júnior seguiu jogando pela seleção brasileira e sua última aparição foi num amistoso contra a Alemanha, na vitória brasileira por 3-1. Nesse jogo de caráter amigável que ocorreu em Porto Alegre. Pela seleção, o Júnior disputou 74 partidas, marcou 6 gols e ainda deu 9 assistências. 1993 foi o último ano da carreira do Júnior. O Flamengo acabou ficando sem taças e o lateral /meia ultrapassou a marca de 800 jogos com a camisa do clube e é até hoje o atleta com mais partidas pelo Flamengo. Sendo assim, pelo Mengão, somando as 2 passagens, o Júnior disputou 843 jogos, fez 71 gols e ganhou 13 títulos coletivos. Jogando por clubes em 19 anos como profissional, ele disputou 1.031 partidas, marcou 100 gols, deu aproximadamente 155 assistências e ganhou 13 títulos coletivos. No ano seguinte, o Júnior se tornou treinador do Flamengo e não ganhou nenhum título no comando técnico da equipe nessa temporada. O mesmo se repetiu em 1994, quando, apesar do bom rendimento, com 10 vitórias em 15 jogos, a melhor campanha do Fla foi o vice no Carioca. Um outro ano que o Júnior ficou à frente do Mengão foi em 1997. Dessa vez ele bateu na trave no torneio Rio-São Paulo, na Copa do Brasil. De 1995 a 2000, o Júnior voltou a atuar, dessa vez nas areias, e se destacou, ajudando a seleção brasileira a vencer o Campeonato Mundial em todos os anos possíveis nesse período, assim como também venceu o Sul-Americano por 6 vezes. Em 98, o Júnior começou a trabalhar como comentarista dos canais Sport TV e Premier. O último trabalho como treinador do ex-craque foi no Corinthians, uma passagem curta e discreta pelo Parque São Jorge no ano de 2003. No início de 2005, ele teve uma breve passagem pela Rede Record, depois retornou à Globo, onde permanece até hoje, quase 20 anos depois, comentando principalmente partidas de clubes cariocas.
Como você pode ver, o Maestro Júnior foi um jogador extra classe, uma lenda do Flamengo e do futebol brasileiro. Conquistou diversos títulos, desfilou um futebol de imensa qualidade técnica e refino. Fez parte de um time histórico do rubro-negro e de uma seleção brasileira excelente, um craque geracional que está no hall dos gigantes da bola. A você que assistiu até aqui, eu só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe este canal com os seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!